Então, agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus que nos reúne, e vamos começar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reunião de captação, a última reunião de captação do ano de 2021. Ela está na modalidade online e usamos aí o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabemos que o Evangelho é o maior remédio para qualquer obsessão que possa, porventura, se instalar em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer circunstância. E rogamos, então, a todos nós que abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações, para receber esse alimento, esse remédio, que nos salva de nós mesmos. Hoje, nós vamos falar do capítulo 25, Buscai e achareis, a partir do item 6. Esse capítulo é lindo por excelência, porque quem disse essa frase, buscais e achareis, foi Jesus, né? Dando para a gente essa condição de trabalho fantástico, que é como se fosse assim, olha, não para de trabalhar nessa busca que você tem, não, porque você vai encontrar. Hoje nós estamos aqui nessa busca incessante da libertação dos maus pensamentos, dos valores ainda desajustados com os valores divinos, de um comportamento ainda lamentável. Então nós estamos nessa busca. E quando Jesus fala achareis, a gente sabe que a gente vai encontrar. Então traz uma esperança, um acalento, uma motivação para que a gente continue nesse processo de purificação, né? De regeneração, de expiação, mas a gente vai caminhando. E aqui Kardec selecionou algumas passagens do Evangelho de Jesus que pudessem dar para nós força, vitamina nas nossas condutas morais. E o item 6 é intitulado Observai os pássaros do céu. Mesmo que nem Jesus tivesse falado isso, né, gente? Como é gostoso observar os pássaros no céu. Eu não sei quanto a vocês, mas dá uma sensação de liberdade. O voo dos pássaros no céu é o maior símbolo de liberdade que um organismo, que uma parte, que um corpo orgânico tem de voar, né? Com essa observação aí, quantos gênios, cientistas, ao observar, também não tinham esse desejo de voar, de liberdade. E é tão interessante estar dentro do Busca e Achareis, porque todos nós, espíritos imortais, fomos dotados de livre-arbítrio, que significa liberdade. Somos livres para voar. E aí observar os pássaros do céu. Kardec seleciona a seguinte passagem. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura?
Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem ceifam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 19 a 21 e do 25 a 34. A mensagem por si só é linda, né, gente? E já ouvimos tantas vezes, mas hoje o objetivo é outro. Hoje, talvez, nós tenhamos que olhar para essa passagem com o objetivo de dizer como posso quebrar os paradigmas que me nortearam até aqui em relação aos tesouros materiais e os tesouros celestiais. Eu vou trocar os adjetivos celestiais para os tesouros eternos, aqueles que não são efêmeros, que vão permanecer conosco. Seria assim: nossas ideias, que não se aproximam hoje da verdade, são efêmeras, porque à medida que a gente conhece a verdade e descobre que essas ideias nossas não se afinizam com elas, elas cabem por terra e a gente fica com a verdade. Portanto, o nosso pensamento, muitas vezes a gente se apega a ele com as nossas crenças, acreditando que aquilo é um valor, a gente tenta retê-lo. Mas assim que a verdade chega, ele se diminui e a gente o troca pela verdade. A única forma, assim também é com os bens materiais. E por muito tempo, eu não sei como vocês perceberam essa questão entre a matéria e o eterno, entre aquilo que é efêmero, que passa, porque a matéria tem seu tempo, ela vai deteriorando ao longo do tempo, ela termina, né, em si, ela se sucumbe. Haja visto o nosso corpo, uma vez em que o espírito que é eterno se separa dele, segue a sua eternidade e o corpo continua a se deteriorar até findar em si mesmo e voltar à energia orgânica para o seio da mãe que o gerou, que foi a Terra, né? E o espírito vai para o seu destino, vai para onde está o seu coração, né? E aí vai para a eternidade afora. Então a gente sempre ficou nesse duelo. Aqui, às vezes, muitas vezes, é aparecido como um duelo. Então, quer dizer que eu não tenho que me preocupar com as coisas materiais, não é importante, então, ter dinheiro, não é importante ter casa, não é importante ter carro, o que tiver tá bom, e vão preocupar só com as coisas materiais, como se essa distinção, assim, fosse possível. Porque o que Deus uniu, o homem jamais consegue separar de verdade. E aí a gente pode pensar que em uma existência, Deus uniu a nossa alma com o nosso corpo, a parte espiritual com a parte material. E durante esse processo, há de um dar sentido ao outro. Há de a alma dar sentido ao corpo. O problema é que os tesouros materiais, por si só, sem mais nada, sem um sentido, sem um propósito divino, moralizador,
perece por si só. Se tem uma coisa que pode nos dar um sabor maior e uma alegria que pode nos acompanhar, é quando a gente une esses dois num propósito de caridade, de fraternidade e de bem. Talvez o exemplo maior que a gente tem tão próximo na nossa casa seja a reforma do cantinho, necessária. Sem dinheiro essa reforma não faria. Nós iríamos continuar trabalhando porque sem o cantinho físico, nós estávamos aqui online. Mas quem não estava louco para poder essa vacina chegar e a gente poder voltar para um espaço físico? Portanto, aquela construção do cantinho, pelo bem material, não é algo que podemos relegar e dizer, não precisamos dele. Mas é algo que, enquanto encarnados aqui estiver, e lá puder fazer um local de casa que abriga os dois lados da vida, abrigando os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, o local em si ganha um valor maior, ganha um sentido maior. Se fosse só o espaço físico, sem nenhuma serventia para o bem, e sem nenhuma manutenção, sem nenhuma reforma, cairia por terra. Um dia passará, mas enquanto aqui estiver, que a gente saiba dar um propósito fraternal e de caridade. Carlos Torres Pastorino, nessa mensagem, ele vai falar para a gente, ele dividiu essa passagem em duas etapas. Ele chamou a primeira parte de os tesouros, para que nós pudéssemos identificar quais são esses tesouros. E a outra parte, ele dividiu em as preocupações. A gente identificando bem quais são esses tesouros, tesouros da terra, tesouros materiais, tesouros do céu, para que a gente possa entender e pesar na balança. Para que se a gente tiver que se apegar, que a gente apegue àquele que é eterno e não precisemos se apegar ao que é efêmero, porque uma hora essa separação acontecerá. E se eu tiver confiado naquilo que é eterno, que eu vou levar comigo, que não vai separar de mim, porque foi Deus que uniu, porque foram os meus esforços íntimos em construir fraternidade, benevolência, paciência, humildade, conforto, num exercício de labor selado pelo meu esforço, por mérito e concessão divina, me acompanha. E aquele tesouro material que me foi concedido também por Deus e pelo esforço, muitas vezes, né? Salvo quando não for por meio ilícito, mas pelo meu esforço também, até mesmo inclusive de outras encarnações, que me deu o direito de uso, porque nunca será meu. Olha que interessante. A matéria ela é importantíssima, porque ela é uma concessão de direito de uso, nunca uma posse real. Então, para que eu vou me iludir com algo que não é meu? Eu tenho um direito de uso, como o nosso corpo. A gente ganha o direito de se manifestar na matéria através dele. O nosso espírito, o espírito que somos, se manifesta nesse corpo. Eu vou cuidar desse corpo. Eu vou agradecer o momento que eu estou com esse direito de uso. Eu vou zelar pela manutenção dele. Eu vou fazer bom uso dele. Eu vou dar um sentido. E não desprezá-lo. Achar que ele é forte demais para aguentar meus vícios materiais, como o fumo, como a bebida, como as drogas ilícitas, como agora esse cigarro eletrônico. Eu não vou contaminar o meu corpo com a maledicência, com os maus pensamentos, com a intriga, com a fofoca, porque o meu cérebro manda estímulos nervosos, toxicantes, quando assim eu procedo.
quando a tristeza toma conta periodicamente de mim e se transforma em depressão, quando eu crio relações abusivas que se tornam muitas vezes obsessão, fascinação ou subjugação. Então, eu ainda assim faço mau uso do psicorpo material, desprezando o tesouro que ele é. Pelo fato de ser efêmero, não significa que não seja tesouro. Olha que interessante, quando o pastorino coloca dessa forma, porque não há uma necessidade de desprezo, porque se fosse para desprezar, estaria contra o Evangelho de Jesus. Jesus não quis dizer isso. Mas ele só quis dizer que existe algo que a gente pode trabalhar em conjunto com um propósito maior de amor, por liberdade. Olhai os pássaros do céu, como que eles estão livres. Nós também somos livres para se apegar ao bem material ou para se apegar no trabalho, né? Trabalhar em prol do desenvolvimento moral do espírito, acumulando virtudes. Porque tudo que a gente acumula em relação à virtude, você não fica só para você. Virtude só é virtude porque é partilhada. Porque você só adquire virtude se você exercer com as outras pessoas. Como que eu vou ser paciente se eu não exercer paciência com as pessoas? Eu não adquiro. E os bens materiais? Da mesma forma. Dê sentido para ele. Utiliza um carro para benefício seu e dos demais, principalmente quando estiver no trânsito, respeitando as leis do trânsito, sendo gentil, deixando as pessoas passarem quando necessário, dando prioridade aos pedestres. Utilize com sabedoria e com o propósito de servir ao redor. Os pássaros servem o meio ambiente ao trazer sementes de um lado para o outro, trabalhando como um belo jardineiro. Então, nossa matéria, ela precisa ser dessa forma. Ninguém precisa brigar para maldizer riqueza de lugar nenhum e nem de ninguém. Que bom que a pessoa tem recursos materiais. Que maravilha! Nessa existência, por labor próprio e por mérito espiritual, ela recebeu a concessão de uso desses bens. Oremos por ela, para que ela possa dar o propósito divino que a tem. Estamos em plena campanha de Natal. Quantas doações recebemos daqueles mais favorecidos da fortuna para ajudar o cantinho a distribuir os bens materiais, assim exercendo a fraternidade e a caridade, bens, tesouros espirituais. Então, você vê que um a serviço do outro, um tesouro a serviço do outro tesouro, um tesouro andando em harmonia com o outro. Não há necessidade de briga entre eles. Não é necessário ser livre de qualquer tesouro material, como se fosse possível, para poder acariar tesouros espirituais, como talvez muitas vezes podem ter parecido isso para a gente, com algumas votos de pobreza, falado por muitos cristãos, que a gente tem com muito carinho, por escolhas deles, por liberdade como os pássaros do céu, não como um requisito divino, né? Por quê? Como que o espírito será desprovido de matéria, ele estando encarnado? Porque ele só pode encarnar se ele tiver um corpo material. Então, se a gente conseguir ampliar os nossos pensamentos e quebrar o paradigma da guerra da matéria, que em nenhum momento a doutrina espírita assim colocou e nem o Cristo assim fez, é porque na nossa mente dicotômica, branco ou preto, certo, errado, belo, feio,
nós não conseguimos fazer com que... É sempre duelo, né? Para nós compreender alguma coisa, a gente parece que precisa duelar. E o Evangelho é justamente o fim do duelo. Então, que hoje, nos nossos pensamentos mais simples, menores, possamos colocar neles a felicidade de compreender como eu posso utilizar os meus tesouros materiais, que vai desde o meu corpo físico, essa cadeira que eu estou utilizando, a internet, o computador, para servirem de ferramentas para trabalhar em mim a busca dos tesouros espirituais. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, nós estamos utilizando a internet para a gente adquirir conhecimento da Boa Nova, para que logo a gente possa praticar. Imagina se nós não tivéssemos isso. Agora, tem quem, infelizmente, desperdiça esse direito de uso dos bens materiais e não trabalham para alcançar virtudes. Não buscam as virtudes, mas se desviam e se perdem nos vícios de acordo com os valores de seu coração, dos seus sentimentos. Aí é um atraso na evolução de si mesmo, porque sabemos que todos se libertarão um dia da ignorância. Portanto, aqueles que assim procedem e nós que assim procedemos, estamos atrasando com a nossa evolução, com a marcha, com o ritmo da nossa evolução. E nessa quebra de paradigma, para que a gente possa realmente olhar para os nossos recursos, os nossos tesouros materiais e colocá-los em serviços, mas em serviço consciente, em serviço com fé raciocinada, com a fé humana e a fé divina juntos, porque eu preciso acreditar e saber confiar na inteligência que me foi conferida e trabalhada ao longo das minhas existências, que hoje eu tenho como usar a liberdade do meu livre-arbítrio e fazer melhor. Então, se eu tenho como trabalhar melhor e adquirir mais bens, assim eu farei com tranquilidade e confiança, porque eu vou colocar esse recurso à disposição do universo, dos meus irmãos, meu, dos meus filhos. Não posso ignorar. Ontem, na Jesus o Nazareno, em Lagoa Santa, uma empresária chegou próxima de mim, logo depois da passagem, né, e era realmente a multiplicação dos pães, e ela disse: Tatiana, essa palestra foi para mim. Minha família, meu marido é empresário, sou empresária, e teve um momento em que nós estávamos com dívidas, e nós não sabíamos o que ia fazer, a empresa ia a leilão, passamos por situações muito complicadas, e aí conseguimos um empréstimo em um banco de São Paulo, e fazíamos muita oração, precisávamos trabalhar, porque às vezes a gente tem a ilusão de que os empresários são milionários e que eles estão só explorando o funcionário, o que não é uma verdade. Há quem tem tesouros só na matéria, mas há quem busca um meio de trabalho e oferece trabalho para mais pessoas. E administrar isso é mais do que uma ciência, é também uma arte. Nessa circunstância, ela contou que durante esse período de aperto financeiro, aonde se comprometendo em falir a empresa e com isso prejudicar famílias que precisavam dessa empresa para trabalhar, do salário dessa empresa para trabalhar, elas em oração, pediam às pessoas para ficar falando durante o leilão que a empresa era ruim, que a empresa estava cheia de dívida, para ninguém conseguir leiloar. Não leiloaram a empresa. No final da história, eles conseguiram um empréstimo em São Paulo,
pagaram, trabalharam, pagaram os vizinhos que emprestaram o dinheiro, a empresa hoje permanece, e graças a Deus, com o dobro de número de funcionários, e durante a pandemia, faturaram o suficiente para que continuassem a auxiliar uma comunidade de Santa Luzia, onde a empresa se estabelece. Então, gente, o grande importância moral que Jesus estava falando nessa passagem era para a gente fazer isso. E que quando as coisas estivessem difíceis, quando ele fala das preocupações que o pastor Enio estava nos mostrando aqui, é para que na hora que faltar o bem material, na hora que o dinheiro for decisivo ali, que a gente não tem, não é para a gente descabelar, não. Não é para a gente desesperar, não. É para a gente confiar que essa baixa é necessária para a gente desenvolver intelecto, para ver como é que nós vamos fazer com poucos recursos. Se faltar, confia. Deus há de providenciar uma solução e a gente também vai trabalhar em favor disso. Porque a vida não se perde o sentido porque os nossos bens materiais estão findando, estão comprometidos, estamos numa baixa agora. Porque se assim faz, nós aí de fato estamos separando um tesouro do outro e estamos colocando um em briga com o outro. Porque quer dizer que quando eu não tenho o tesouro que vai passar, que é efêmero, que é o material que tem um tempo em si só, quando ele finda, eu vou desenvolver agressividade? Eu vou desenvolver com a minha preocupação impaciência? Eu vou desenvolver intolerância? Não é assim. E aí é a segunda parte, as preocupações. Essas preocupações tendem a fazer uns desserviços ao espírito que busca o acúmulo dos tesouros espirituais, que são as virtudes. Por que faz um desserviço? Porque eu acumulo vícios, que terei que trabalhar depois para expurgá-los e continuar trabalhando na busca do tesouro material. Então, lembremos, os tesouros espirituais são de grande importância. São ferramentas para que a gente desenvolva e busque os tesouros espirituais. E quando eles passarem, porque passam, a matéria passa, quando o meu corpo precisar de terminar o fluido vital e precisar desencarnar, é esse tesouro material que está acabando e que eu vou falar, obrigado, Senhor. Foi bom utilizá-lo ele aqui esse tempo todo. Como eu consegui trabalhar? Poderia ter feito mais, muito mais, mas o pouco que fiz, agora eu levo comigo. E ele fica em paz. Né? Nos livros de André Luiz, quantos a gente não vê assim? Vai lá despedir do seu corpo, o espírito está bem, está no seu velório, acompanha, às vezes vê ali, tenta dar uma baixa nas vibrações, mas continua para agradecer o bem material utilizado na existência. Não tem desconsideração com a matéria, não. Principalmente se ela foi bem utilizada para a gente adquirir os tesouros espirituais. Fica poético, não fica? Combina com a passagem de Jesus, que é uma poesia pura na hora que ele está ensinando para a gente. Então, dar sentido à matéria como ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos nossos tesouros espirituais é poético demais, gente. É lindo. Aí, na hora que eu estiver desesperada porque o meu dinheiro está curto, porque eu não tenho para onde ir, porque um bem meu acabou de se findar, porque bem material finda-se em si. Ele não é meu. Eu estou com direito de uso para que durante esse exercício de uso desse bem, eu o aproveite o máximo para adquirir tesouros espirituais. E faça dele o mesmo movimento, faça com ele o mesmo movimento que eu faço com os tesouros divinos. Compartilho.
E quando eu não os tenho, eu recebo a partilha daqueles que têm com humildade. Humildade no sentido de saber qual o estado que eu estou. Se eu estou impaciente, por favor, tenham paciência comigo. Se eu estou nervosa, por favor, mantenham a calma. Aí a gente está partilhando o tesouro espiritual. Se eu não tenho dinheiro, por favor, me auxilie, porque em breve eu quero retribuir quando assim eu tiver também. E aí a gente começa a fazer desses tesouros aliados, sentidos de paz, de alegria. Pensemos no dia que já estivermos bem regenerados. Fará sentido alguém encarnado não utilizar de recursos materiais? Eu sei e espero por esse dia e busco, né? E sei que encontrarei, que chegará um dia que o planeta Terra, ninguém mais passará fome nesse planeta. Ninguém desencarnará por subnutrição. Chegaremos nesse tempo se a gente souber partilhar, se eu souber usar o meu corpo, se eu não jogar a comida da minha casa fora, saber usar direitinho. Porque tudo que partilha, multiplica. Tudo que a gente partilha, multiplica. Que a gente tenha essa alegria e esse propósito na vida de aprender a fazer bom uso dos nossos recursos materiais. Bom uso dos nossos tesouros materiais. Não os ignoreis. Usamos com inteligência. Façamos como um bom administrador. Administremos os nossos recursos e multipliquemos o nosso tesouro. Os dois tipos de tesouro. Tanto os tesouros materiais, que estão em nós como direito de uso, como um administrador fiel, como a parábola dos talentos, multiplique-os. Assim também, agimos da mesma forma com os tesouros espirituais, multiplicando todas as nossas virtudes, para que assim a gente consiga, em nós, dar sentido à matéria, fazer bom uso dela e despedir dela tranquilamente. Quando nós precisarmos passar, se tivermos empresa e precisar de passar a nossa empresa para os nossos filhos, passamos o bastão com dignidade, com tranquilidade, sem apego. Agora a gestão é de vocês. Como é bom quando a gente vê empresas familiares, onde o gestor, fundador, já tem essa mente aberta. Muitas vezes convida, no meu caso, né? Pedem os meus serviços de consultora para poder fazer essa transição e passar para os filhos e os filhos darem sequência para que não desperdice, porque daquela matéria, daquele tesouro, muitas famílias se alimentam. Isso é importante, gente. Não tem jeito de não ser, né? Então, que Jesus acolha os nossos corações, esses novos pensamentos. Espero que a gente ainda continue reverberando por todo esse pensamento aqui, né? Então, como é que eu estou usando meu corpo, com os meus pensamentos? Como é que eu posso fazer valer esse tesouro, né? Valer a pena esse direito de uso que me foi me dado por todos os tesouros materiais. E trabalhar, porque esses tesouros espirituais vão comigo. Esses não são efêmeros. Esses eu levo com muita alegria. E todos nós vamos levar, né, gente? Nem que seja um pouquinho, que nós estamos no cantinho para isso. Nós vamos levar alguma coisa que a gente já tenha trabalhado. Que Jesus nos abençoa. Já deu 12h40. O Delano falou que era 40 minutos. Eu acho que é isso mesmo, né, gente? Então, que Jesus nos abençoe e nos conceda a paz.